Gestão de expectativas. Também é algo que é muito comum em termos de... Ou seja, nós na Explica Online definimos objetivos para cada aluno. Ou seja, nós podemos querer o céu. Só que chegar ao céu, nós não podemos passar do inferno para o céu assim num ápice. Exige um processo e também não podemos criar expectativas irrealistas porque senão transformam-se em frustrações. Okay? Então temos de definir objetivos realistas para cada aluno. Ou seja, a definição de objetivos realistas, como tinha dito, avaliar todo o percurso escolar do aluno desde o seu início. Ou seja, todo o percurso escolar, justamente isto foca-se muito no secundário, quando as notas começam a apontar e começam a ser um peso já importante. Até ao terceiro ciclo, o importante é o aluno ganhar autonomia de estudo, criar ritmo de trabalho, ter bons resultados. No secundário já conta a média de acesso à faculdade. E então é importante também perceber, com base num aluno, por exemplo, um aluno não tem um 3, e muito realisticamente eu dou sempre este exemplo. Se o aluno tem um 3 ao longo do secundário, do básico até ao normal, é muito difícil o aluno ter 18 ou 20 no secundário. Pode acontecer, mas é raríssimo isso acontecer. Ou seja, até porque a escala de valores é diferente. Ou seja, temos que definir objetivos realistas. Porque isso é importante, porque o aluno, se não consegue 20, depois sente-se uma autêntica frustração. E isso é importante ter isso em conta, na transição para o secundário. O foco excessivo nos resultados em detrimento da evolução das aprendizagens passa por isso. O aluno tem um 13, passa para um 14, está a evoluir, é importante. Ou seja, não conseguiu a nota que queria, mas há uma evolução positiva. Isto também só se vê ao longo do tempo, ao longo do ano, não se fez um teste para o outro. E nós vivemos numa sociedade muito imediatista, resultados imediatos. Quando é que tiveste o teste? Fecha no próximo. Calma. Ou seja, isto é um processo evolutivo. Ao longo do ano é que se consegue ver qual foi o desempenho do aluno. A consolidação das aprendizagens e a evolução do aluno é um processo complexo e que tem o seu tempo. Existe sempre um conflito com a realidade. Na educação, e a grande diferença é que o mais um não é igual a 2. Ou seja, como está no vídeo também foi sintomático, ou seja, se nós estudarmos 2 horas seguidas, não é a mesma coisa estudarmos 1 hora em dias distintos. É completamente diferente. Ou seja, é 2 horas seguidas, o aluno chega à hora e meia, o tempo de concentração começa a diminuir. Isto não é um somatório. Tal como há muitos pais que dizem, não, as coisas não funcionam estar a somar. O aluno tem o seu tempo, tem o seu ritmo, e é necessário fazer isto gradualmente. Por isso é que a questão do estudo para o teste, na véspera do teste, às vezes tem um fator mais psicológico do que propriamente de consolidação das aprendizagens, não é? Porque nada vai servir o aluno, se não estudou durante uma semana, 3 horas, espaçadas durante a semana, se vai estudar as 3 horas todas na véspera. As coisas não funcionam assim. Mas há essa pressão da véspera. Aquilo pode funcionar se as coisas estiverem minimamente estruturadas. Agora... Desculpe, mas eles próprios às vezes querem só estudar nas vésperas. Pois, eles querem. Porque eles não querem estar, na véspera do teste eu estudo. Mas por isso é que eu estava a dizer, por isso é que há um plano de estudo, não é? Ou seja, por isso é que tem que haver um plano de estudo, porque funciona até ao terceiro ciclo, às vezes vai dando para a coisa. Às vezes a coisa vai funcionando. Sei que quando nós estamos no secundário isso já não funciona. Eles têm ritmo de trabalho ou então as notas vão por água abaixo. Ou seja, o que eles querem, a gente sabe o que eles querem, mas é sempre não se deve que sejam eles a impor as vontades. Ou seja, tem que haver aqui um plano de trabalho. E depois o que acontece é muito comum, acaba o teste, faz o teste, desliga, pronto, volta tudo a ser como era de antes e volta para o teste simples. Isso não é método. Pode funcionar pontualmente, se gosta ou não da disciplina, mas com o tempo não vai deixar de funcionar. Mas só uma pergunta já agora. A semana tem 5 dias, não é? Se eles têm mais do que 5 dias. Pois. É uma questão de encaixe. A questão é essa, não é? Temos de fazer opções. Não, mas por exemplo, o horário do Vicente é igual ao da Joana, não é? Eles têm 2 manhãs livres.
Sim, sim, sim. Pronto, a questão é, como é que nós conseguimos conciliar aqui todos os dias, que é 1 hora por dia ou 2 horas, dependendo se é português e Tem que matemática? ser 1 hora, normalmente 2 horas quando tem as manhãs livres, não é? Estudar 2 disciplinas, tem que incluir o sábado e o domingo. Simples. E tentar, nos outros dias, tentar estudar 1 hora, nos dias em que venha um bocadinho mais cedo, às 6, estudar um bocadinho. Porque o terceiro ciclo é um exercício muito complicado. Eu não contei um conservatório que tem, pronto, mas faz parte, uns têm conservatório, outros têm natação. O terceiro ciclo é muito difícil, porque aí, por isso é que eu digo, tem que ser os 7 dias. Ao sábado e ao domingo estudar 2 disciplinas. Não é uma questão de matemática, é só tentar começar a colocar as Pois, pecinhas. já estava a ver 5 dias, são mais de Não, tem quantas que ser. O disciplinas? sábado e o domingo aí tem que... Mas isso é fundamental também, para que quando eles chegam ao 10º ano, e uma das grandes dificuldades quando eles chegam ao 10º ano, é que eles depois deparam-se com um choque e não estão minimamente preparados. Porque estão habituados ao estudo da véspera e tal, e a coisa pronto, vai funcionando. Quando chegam ao secundário, com aquelas disciplinas que exigem um ritmo, aquilo normalmente dá logo mau resultado. Por isso é que o terceiro ciclo já tem que ter alguma embalagem nesse ponto. Sábado e domingo tem que conciliar com o resto das atividades. É uma questão de lógica, aí de matemática. Mas é duro. O terceiro ciclo às vezes é mais duro. O 10º, bastante 11º, o 12º é o mais simples, porque eles têm mais tempo livre. Okay? Mas esta terapia é bastante exigente. E o maior foco na responsabilidade que determina, yes I can. Eu gosto muito desta frase, yes I can, porque são eles, quando eles querem e estão minimamente motivados, obviamente eles conseguem atingir os objetivos que se pretendem. Agora tem que ser eles é que são, eles é que fazem os testes. Por boa vontade que exigem todas as partes à volta, eles é que, os alunos é que são os principais responsáveis e devem ser responsabilizados também, quando não têm os objetivos pretendidos. A mudança para o ensino secundário obriga uma maior exigência. É importante que os alunos estejam preparados e se adaptem a essa mudança. Nós verificamos aqui houve uma alteração nas regras de acesso ao ensino superior. Sei que a maior parte dos pais estão no terceiro ciclo, mas é importante também, isto também é rápido, e quando damos conta já estamos no secundário. Nós estamos aqui, pós-pandemia, alteraram as regras de acesso à faculdade. Acabaram-se com muitos dos exames. Enquanto antigamente os alunos tinham que fazer exames a várias disciplinas, neste momento só fazem exames às disciplinas que pretendem ter acesso. Normalmente fazem 2 exames. O que é que aconteceu com isso? Normalmente os alunos, as médias acabaram por subir porque só fizeram o exame dos alunos que realmente eram bons. E com isso as médias dispararam. Basicamente em Lisboa, as médias para qualquer curso, quem não conseguir tirar menos de um 15 não entra. Ou seja, já há algumas situações complicadas. Agora, isto está a criar uma pressão extraordinária, especialmente nos alunos do secundário, e com expectativas que muitas vezes não são realistas. Ou seja, independentemente, deve-se olhar passo a passo. Ou seja, ver o trabalho do aluno, ir melhorando, ir conseguindo ter objetivos realistas. Se o aluno nunca foi um grande aluno, ou seja, se ao longo do percurso escolar, e se no 10º ano, e nós dizemos muito isto, as notas que o aluno tem no 10º ano marcam mais ou menos as que eles vão ter ao longo dos anos seguintes. Por isso é que eu digo, no 10º ano é quando tem que tirar as melhores notas, porque a partir daí, especialmente nas matemáticas, nas físicas, aí a tendência é manter ou até diminuir. Daí, lá está, às vezes essa transição para o 10º, não tendo essas capacidades de autonomia, torna o 10º ano logo marca ali logo um terreno que depois é difícil de recuperar. Quanto melhor eles terem uma boa nota no 10º ano, mais folga lhes dá depois para os anos seguintes, nomeadamente para o 11º ano. Se tiverem alguma dúvida agora para tornar mais interativo, estejam à vontade. É um erro criar um modelo de um filho à imagem dos pais e das suas expectativas, porque os filhos acabam por fazer o seu percurso. Esta é a situação mais típica. Nós, nas reuniões que falamos sempre com os pais, perguntamos justamente quando os alunos estão no secundário, pergunta o que é que queres ser, quando fores grande. E depois, muitas vezes, e lá está, a propensão para ir para ciências é muito, é dos cursos que mais
mais gente englobe. Mas muitas vezes os alunos acabam depois por verificar que não é essa a área deles, ou vão para ciências socioeconómicas, ou para artes, que é muito comum também. Ou seja, cada aluno é como é, cada filho é como é, e muitas vezes às vezes uma pessoa tem uma tentação, por muito boa vontade, mas eles, especialmente quando chegam ao final do 11º, 12º, já têm mais ou menos a cabeça organizada em termos daquilo que pretendem seguir. E daí muitas vezes há mudanças de curso, que é normal. Nós fazemos uma escolha no 9º ano, que eles muitas vezes quando vão fazer dizem que não sabem, é normal. É normal, há uns que sabem, querem ir. Mas a grande maioria não sabe, tem uma ideia, e vai-se mais ou menos com essa ideia. Quando chegam ali no final do 11º, começa-se a perceber que eles começam ali não misturar nunca falta de capacidade de trabalho com uma área que ele está completamente deslocado. Porque às vezes confunde-se essas situações. O aluno não está, é difícil. Será sempre difícil em qualquer área onde esteja. Okay? Agora é perceber e olhar para ele, que o cérebro dele, a forma dele está, não tem nada a ver com o curso onde ele está. Tenham atenção a essa parte ao longo do 10º ano, quando eles escolherem uma área, para verificar se é mesmo aquela área que eles vão ter dificuldades, não é essa a questão, em determinadas matérias, mas perceber se é mesmo a área onde é o seu habitat natural. Verificamos também, isto foi muito típico agora o pós-pandemia, a incapacidade para lidar com a frustração, a elevada ansiedade, ataques de pânico, principalmente no ano passado, fruto destes 2 anos bastante complicados e que na educação foram dramáticos. Isso é claro, quem trabalha mais diretamente foram dramáticos, em termos particularmente no primeiro ciclo e no secundário. Ou seja, são os 2 níveis, alunos praticamente no primeiro e segundo ciclo, no primeiro e segundo ano em modo de pandemia, em modo online, e depois os de secundário, na transição do 9º para o 10º ano, ficaram com lacunas que dificilmente são recuperadas. Podem-se minimizar, uns mais, outros menos, mas foi muito complicado, e ainda é, para quem trabalha, a marca dos confinamentos. E resultou muito nesta situação de ataques de pânico e de situações de lidar com uma nota que não era expectável. Em termos de psicologia, e eu tenho conhecimento disso, nunca houve tantas consultas por causa destas situações, também de outras, não é? Mas estas é uma das que verificamos. Isto, no fundo, o pós-pandemia resultou de uma menor capacidade de trabalho. Isso é claro. Nós na Espancolândia temos, para vocês perceberem, quando eu criei o projeto, a base era sempre trabalhos de casa. Porque o trabalho de casa não é um capricho. Então, não é uma coisa, mesmo com outras pessoas, não é um capricho. Eu sei que, mas é uma necessidade de eles aprenderem sozinhos. Ou seja, eles têm que ter aos poucos, conseguir ir ao manual de atividades, fazer os exercícios, confirmar com as soluções. Os manuais são altamente didáticos, coloridos, mas é importante fazer, não é um capricho, é porque se não houver isso, como é que eles têm autonomia depois para estudar? Às vezes tem que se equilibrar aqui, mas claro, com milhares de atividades extracurriculares e com horários escolares densos, é um equilíbrio complicado, é um facto. Agora, que não há outra forma de conseguir que os alunos desenvolvam as suas capacidades de uma forma autónoma, é só através de exercícios, chamando outra coisa, exercícios autónomos, que nós promovemos. E ao longo dos anos nós verificamos que ao início foi aceitável e em cargas bastante. Neste momento mandamos 2, 3 exercícios e, por favor, façam. Eu pergunto, o que é que mudou em 18 anos? É que nós temos que ver as coisas um bocado, as pessoas são diferentes, claro, mas alguma coisa se passou. Ou seja, a nossa capacidade de trabalho diminuiu, o esforço diminuiu, apesar dos objetivos parecerem ainda mais altos. E às vezes é esse paradigma que é muito complicado. Nós neste momento às vezes já não manda. Tudo bem, a gente não manda. Mas choca-me um pouco. Como é que eu penso? Que há 18 anos enviávamos aos colaboradores, enviavam bastantes e aquilo era aceito. E agora não se pode enviar e é politicamente incorreto, lamento, mas às vezes dizer os trabalhos de casa, mas para nós é a única forma que existe para os alunos ganharem alguma autonomia.
menos, mais, mas alguma coisa. Okay? Isso é algo que o pós-pandemia gerou maior pressão dos alunos e muitas expectativas irrealistas também, por causa desta situação da média, da pressão dos filhos têm que ter aquela média para conseguir entrar numa faculdade em Lisboa, se não tiver uma média superior a 15, 16 não conseguem. Isto era uma ansiedade imensa. Ou seja, é complicado às vezes dizer que é muito difícil o aluno atingir-se. O aluno, imagina, o aluno, é um caso entre vários, o aluno teve sempre ali, um aluno médio em inglês, de repente passa para o 10º, tinha 3, com bastante dificuldade, até consegue tirar um 13. Fantástico. Temos objetivos, transitou para um secundário, nível de exigência maior, subiu, um 13 já é um 3, já começa próximo de um 4, mas sente frustrado porque é mais. Começamos a verificar que é difícil passar isso. Ou seja, consegue chegar a um 15, é pouco. Nós não podemos exigir que o aluno tenha um 20. É que senão estamos a destruir todo o trabalho. O aluno, muitas vezes, o que acontece é entra com um ataque de pânico e uma desfrustração e deita tudo para o abaixo. É preciso ter alguma cautela nessa gestão de expectativas. Okay? Ou seja, é importante haver aqui um crescimento e uma consolidação. Okay? Vamos trabalhar para manter esta coisa. Se um bocadinho mais, ok. Agora, não é por a média ser um 18, nós vamos lá chegar. Como, agora, já não é o. Ainda continua a ser. Nós todos podemos ser o Ronaldo. Podemos treinar todos os dias. Epá, mas nem toda a gente pode ter a capacidade que tem para certas coisas. Podemos trabalhar mais e mais e mais. Mas a vida é assim, no estudo também é assim. Temos de ser muito realistas com as metas que colocamos. Todos nós, nos nossos trabalhos, sabemos que se nos colocarem metas irrealistas, não vamos conseguir. Não é? Claro, tem que ser metas realistas e gradualmente irmos atingir. O último ano letivo foi de recuperação, no entanto ficaram lacunas motivadas pelo ensino à distância. E o maior impacto dele foi nos alunos do primeiro ciclo e secundário.